bem? Bem-vindo ao nosso episódio inaugural, do Caso 4, nosso novo podcast. Estou aqui com meu amigo Arthur Costi, um cara que eu conheço faz mais de 18 anos. A gente tem uma história bem interessante aí de profissão e amizade, surf. E eu quero saber um pouquinho mais da tua vida hoje em dia, Arthurzão. A gente se conhece, né? Aqui vamos falar a realidade que é... Tem uma companhia que a gente está começando junto também, né? Então a gente tem como a gente fala? Conflito de interesses, de como a gente está fazendo isso tudo aqui, mas é que a gente está começando algo junto e esse podcast é mais uma coisa também que está sendo feita aqui com a ajuda dele, com a ajuda de mais um grande amigo meu, Pedro Prosdóximo, quem sabe sabe. E então, nesse conflito de interesses todo que estamos começando aqui, quero saber um pouquinho mais de você hoje em dia, o que você está fazendo e o que você imagina que vai acontecer com o nosso mundo agora, com tudo que está acontecendo aí fora. Vai lá. Sim, então, para contextualizar, a gente está em dezembro, né? Ano de pandemia, 2020, sobrevivemos até agora. E eu conheço o Gui já, como ele falou, há 18 anos. A gente se conheceu dando aula de Swastika Yoga, método De Rose. Na época a gente era bem novo, dava aula o dia inteiro. E de lá para cá eu fiquei bem focado em desenvolvimento de software, mercado de ações, bolsa de valores, criptomoedas, tentando unir esses dois mundos, que é o do algoritmo, da inteligência artificial, tomada de decisões feitas por um computador que agrega muitos dados para comprar ou vender aquele ativo, e fazer um lançamento desse software dentro do mercado financeiro para explorar essas diferenças de preço que existem no mercado tradicional e também no de criptomoedas, onde esse algoritmo aí ele vai explorando essa diferença e ganhando um lucro ao longo do tempo. Entendi. Então essa é a minha atividade profissional hoje. A parte do yoga eu faço, mas como um hobby hoje em dia, como algo que é a minha paixão mesmo. Então eu sou amador mesmo, no yoga, no surf. Mais ou menos, né? Amador Mais no ou menos. sentido de amar o que faz, né? Ah, tá. Não é profissional Ah, tá. mais, não é o Sim. fruto do meu rendimento, Sim. mas aí me dá a liberdade de explorar o yoga e a atividade física e surf da forma que eu prefiro, sem nenhum tipo de pressão. Entendi. Eu falei assim, mais ou menos, porque assim, ele fala amador, se você for dar uma olhada no perfil do Arthur, ele tava fazendo umas paradas de mão assim, que é coisa de ginasta russo, né? Então não é tão amador assim. Mas amador no sentido que ele ama o que ele faz e que ele faz porque ama, ponto final, né? Não Sim. é mais uma coisa que ele busca como profissão. E eu ainda continuo dando aula de yoga também. E agora também estamos com essa companhia nova que o Arthur visualizou, idealizou. E a gente está também apostando nisso aí, que é um mercado de streaming, de criar conteúdo digital, né? Se quiser falar um pouco mais, que você manja mais do que eu, pode falar da Kali também. Sim, a Kali ela é um empreendimento que surgiu em 2020, depois que a pandemia já se acelerou no Brasil e no mundo, mais ou menos em abril. Eu comecei a observar as tendências do mercado de streaming de cinema, que já estavam em ascensão, e é bem claro o que está acontecendo assim, no cenário, principalmente do Brasil. A gente tem aí, o Brasil ele é o segundo maior mercado do Netflix no mundo. Eles estão hoje em dezembro com 16 milhões de assinantes aqui no Brasil, só perde para os Estados Unidos. E esse mercado ele tem muita concorrência entrando já aqui no Brasil, que é a Amazon, a HBO, a Apple TV, a Disney, a Globoplay. Então são muitos players aqui com interesse nesse nicho que só cresce. E isso eu percebi como uma oportunidade para o pessoal do audiovisual aqui de Curitiba para entrar nesse nicho de fazer filmes e não propaganda ou publicidade apenas. Porque todo mundo, quando fez a faculdade de cinema ou aprendeu sozinho a mexer com câmera, ser assistente de câmera ou editar filmes, trilha sonora, todo mundo dessa área tinha o incentivo e a ideia de trabalhar com cinema. E acabou eventualmente que a maioria faz um ou outro filme, mas na sua grande parte é trabalho de propaganda para o governo,
ou para marcas. Então, publicidade e propaganda básica ali, aquela coisa mais Corporativa. cópia, né? Você copia, você não inova muito, não tem muita criatividade mesmo no sentido de cinema. Então, eu vi isso como uma oportunidade para unir o povo aqui de Curitiba, que faz já esse trabalho com cinema há muito tempo, em torno dessa ideia de vamos fazer um filme, vamos fazer uma produção curitibana que tenha um intuito de ser vendidos os direitos para Netflix ou para Amazon ou para HBO, para quem queira comprar os direitos dessa produção. E com isso a gente abre a porta e se torna como se fosse um produtor de conteúdo, mas para o mercado de cinema, que é essa a porta que eu vejo se abrindo para a próxima década dentro desse nicho. Assim como o YouTube em 2006 iniciou um mercado de YouTubers, onde as pessoas geravam conteúdo e publicavam no YouTube e ganhavam um rendimento por ele. Sim. Hoje eu vejo claramente a possibilidade de o cinema local independente encontrar uma saída para a produção, vendendo essas produções para merchants, para esses players grandes, que são os Netflix, Amazon, etc., pois eles têm muito interesse em conteúdo local que é destinado a um nicho específico, no caso, sul do Brasil. Então, fazer um filme que vai tocar o sul do Brasil, com uma linguagem própria para esse público-alvo. Então, usando as técnicas de marketing mesmo, de identificar o seu nicho, produza o filme para aquele público, e aí essas produtoras agregam esse filme no acervo deles. É óbvio que o valor que você vai ter em retorno é muito menor do que se você fizesse um filme para sair no cinema, bilheteria, mas Sim. contrapartida a tua chance de sucesso aumenta exponencialmente, porque aí a concorrência não é tão grande. O alemão ou o americano não vai conseguir fazer um filme pegando no coração do curitibano, por exemplo. Ele nem conhece Curitiba, nem sabe que existe Curitiba. Então, o que eu vejo é essa fragmentação no mercado de audiovisual, e com isso a gente teve a iniciativa, eu e várias outras pessoas do mercado de audiovisual, de construir essa empresa para explorar esse nicho. E está acontecendo, a gente está produzindo um documentário sobre a seca, está quase terminando de ser rodado, e a gente está já entrando em contato com esses representantes das empresas de streaming para oferecer o produto para eles incluírem no acervo deles. E com isso a gente vai depois ir adiante com outras ideias de filmes, que não são só sobre o documentário da seca, mas filmes de terror, de suspense, séries, ficção, tem muitas ideias fervilhando, o pessoal é muito criativo aqui. Entendi. Então, essa é a ideia. Eu achei legal que você falou ali antes de a galera que tá aqui já em Curitiba, que já tem esse know-how, que já tem essa experiência, fazer uma coisa que é mais artística mesmo, né? Mesmo dentro do documentário, que é uma coisa mais séria, eu lembro de algumas pessoas que participaram da gravação falarem bem isso, assim, que nunca se sentiram tão felizes de fazer uma coisa, uma gravação, né, de trabalhar num projeto, como foi nesse projeto que vocês fizeram do documentário da seca, né? Além de ser um tópico importante, importantíssimo para a gente hoje em dia, né? A gente está sem água aí faz bastante tempo. Essas pessoas que já têm tanto know-how, tanto conhecimento nesse setor, poder fazer algo que vai fora, além do que é o corporativo, além de só responder a um cliente, como que o cliente quer fazer, né? Que é muito legal. A gente tem muito talento local, acho que Curitiba e Brasil em geral, né? E a gente não explora isso, infelizmente a gente não percebe isso, né? Sim, a gente vive hoje a possibilidade, assim, em termos de mão de obra, de profissionais, pelo menos os que eu trabalhei e os que eu acabei conhecendo esse ano, a gente tem a capacidade, só em Curitiba, com os profissionais daqui, de fazer cinema de alto nível, do mesmo nível de Hollywood. O que a gente não tem é o mesmo orçamento que eles. Então, é isso que abriu agora, porque essas empresas internacionais, elas têm dinheiro e estão dispostas a, se a ideia e o roteiro for bem feito, se for bem estruturado o filme, na sua concepção, eles abraçam a ideia e se torna uma produção original. E eles dão todos os recursos que precisa para a gente fazer algo de qualidade. Então, com os recursos e a mão de obra que a gente possui, o equipamento a gente já tem acesso através das locadoras de equipamento de audiovisual, a gente tem o mesmo
tipo de produto que eles têm acesso lá em Hollywood já. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão. É uma questão de entender que daqui 5 anos o mundo não vai mais ser como é agora, assim como não era em 2015, igual a 2020, e 2010 era completamente diferente de 2020. Então, em 2030 vai ser completamente diferente de agora. É uma questão de você se adiantar ao que está vindo e não ficar só observando o que já foi. Porque senão você fica, mas no cinema no Brasil nunca vingou, nunca deu certo. Sim, porque o paradigma era outro, agora vai mudar completamente. É uma questão de se apostar nisso e ir nessa direção antes da maioria. E aí esse é um cenário de startup, né? Por isso que a gente cria a empresa e vai para cima, porque só depois que você prova, só depois que você fizer o filme e vender ele aparecer no Netflix é que as pessoas vão entender que é possível. Enquanto você fica falando, ninguém entende. Todo mundo vai duvidar, todo mundo vai achar que você está maluco, que não dá certo, que não tem futuro. Mas aí quando eles enxergarem o seu filme no Netflix, vai ser, então é fácil, então não dá para fazer. Tem como fazer. Se ele conseguiu, tem como alguém fazer. E já tem um filme de Curitiba no Netflix. É mesmo? Não sabia. Que filme que é esse? Então, eu não lembro o nome inteiro. É um filme sobre uma menina trans. Só que eu não me lembro o nome dele. Cara, no pós a gente vai procurar e botar aqui pra vocês. Pode deixar, eu não me lembro. Eu acho que é alguma coisa com Alice, mas eu não me lembro. Eu tenho que checar, mas tem um filme de Curitiba que saiu esse ano. Que legal. Então, um documentário que eu achei muito bom, que é do Emicida, saiu agora no Netflix, produção original Netflix. Todos eles são produções onde o Netflix abraçou a ideia e colocou no acervo deles. Produções que não são extravagantes, sim, mas são muito bem feitas. Não são difíceis de realizar, produtoras locais. Então a produtora que fez o filme do Emicida é do irmão dele, não é ninguém de fora do Brasil. Então há agora essa ponte sendo feita. E as primeiras pessoas que estão cruzando essa ponte são pessoas que têm muita influência no YouTube. Porque logicamente a pessoa já tem uma audiência, então o Netflix está iniciando por aí, né? Isso tudo que eu falo que o Netflix está fazendo é o que eu estou observando, não converso com eles lá, não sei se é exatamente essa estratégia da empresa, mas o que dá para perceber é que, por exemplo, Sintonia é um seriado paulista que foi produzido pelo Condzilla, que ele um MC lá da favela paulista, de funk, e tem muita audiência. O canal do YouTube dele, se eu não me engano, é um dos maiores do mundo. Eu não sei o ranking, mas é assim, um dos maiores canais de música do mundo no YouTube. Então, quando ele aprontou um roteiro de série ambientada na favela de São Paulo, explorando o funk paulista, que é diferente do carioca, e toda aquela cena da região, o Netflix abraçou a ideia. E ele mostrou esse roteiro para várias produtoras aqui do Brasil. A maioria não deu muita bola porque ele não era conhecido ainda. Então o que eu vejo é essa tendência. O Netflix ele tem essa audácia de investir em desconhecidos. Sim. Por isso que deu a ideia de fazer a Kali no começo do ano. Porque mesmo sendo um desconhecido inexperiente, assim como o Casa de Papel. O Casa de Papel ele foi um fracasso na Espanha. Aí a Netflix descobriu eles. Depois que eles tinham fracassado na Espanha, a Netflix chegou neles e quis comprar os direitos do seriado. Aí ele virou um sucesso, fora da Espanha. Sim. Então é um pouco de arriscar mesmo. Você não sabe que vai dar certo. Você tem que que é uma arriscar. grande parte do que você faz também como trader, né? Exatamente. A ideia é a mesma. É você enxergar um pouco do futuro através das suas pesquisas. Então, através de estudo, através de pesquisa, através de entendimento, conhecimento, você vai juntando quebra-cabeça e aí você tem um cenário mais provável para o futuro, que ele tem uma chance, uma probabilidade alta de ser desse jeito que você está enxergando. E a grande maioria das pessoas, por não ter estudado isso ou aquele outro assunto, não consegue enxergar, porque não junta essas peças, porque não leu sobre isso ou aquele outro assunto. Então você enxerga e aí você consegue modelar algum tipo de plano de ação para explorar esse mundo que será, que vai vir, mas que ainda não é. Então você age agora para daí em 2023, quando aconteceu o que você estava falando em 2020, você está pronto para colher os frutos. É mais ou menos a mesma coisa que plantar alguma coisa. Você planta semente e espera vir a primavera para colher ali o verão. Sim. Mas é similar. E apostando no localismo também, né?
A gente falou um Sim. pouquinho antes. Você quer explanar um pouco mais sobre por que você acha que o localismo é tão importante? Sim, o localismo ele é um termo que se refere a produções de qualquer tipo de cultura ou commodities que sejam feitas na região que você mora. Então isso eu vejo como uma tendência na economia, assim. O Covid mostrou o quão frágil é a nossa sociedade atual, moderna, mundial, não brasileira apenas. Sim, sim. Mas como a gente dependia e ainda depende de poucos países, por exemplo, como a China, os Estados Unidos, para fornecer certos recursos. E quando ocorre uma quebra nessa cadeia de logística, a gente fica sem máscara de papel, entendeu? De tecido, a gente fica sem equipamentos, que é uma vergonha, assim, países como os Estados Unidos, a Europa, China não conseguirem produzir máscaras, entendeu? Por causa de hiperespecialização. Então a gente especializou a nossa economia de uma forma que remove as travas de segurança que existiam antigamente. Sim. Então hoje a gente tem uma economia que qualquer coisa pode Derrubar. destruí-la. Ela é muito frágil, no sentido de logística, de quem produz o quê, não há redundância. Como o corpo humano, o nosso corpo tem 2 rins, tem 2 pulmões, tem órgãos que são duplicados, mas por que precisa de 2? A gente só precisa de 1 para funcionar. Mas a natureza criou aquela redundância porque na evolução se provou melhor. Quem tinha 2 sobreviveu mais do que ele tinha mais chance ali de prosperar. Entendi. Então, mas o ser humano consegue sobreviver só com 1 rim. Mas aí é um risco muito maior. Sim. E hoje, como sociedade, a gente está meio que funcionando apenas com um órgão de cada. A gente não tem 2 de nada. No modo que a gente está funcionando hoje, globalizado e focado apenas no crescimento do PIB, que é algo também distorcido, porque nada cresce infinitamente. Então, Uma hora tem que cair, né? esse tipo de pensamento ele é tão errado quanto na Idade Média. Você achava que a Terra era plana, que o Sol girava em torno da Terra. São esses conhecimentos que hoje... E tem gente que ainda acha, né? Em 2020. Para ver que a gente ainda não está longe do mundo medieval. Pois a é. gente se acha muito moderno, muito pós-medieval, pós-feudalismo, mas a gente não está longe desse mundo. A gente é um pouco... a gente ainda é um mundo medieval, ele só é um pouco elétrico e digital. Ele é um pouco mais... e com muito combustível, muitos motores, muitos robôs, mas o pensamento não evoluiu tanto assim, Muito desde combustível, 1800. Muito consumismo também, né? Sim, E não que consumir exatamente seja ruim, mas essa forma de consumir que a gente tem hoje em dia, né? E eu acho que essa parte do feudalismo que você falou, eu acho muito interessante, porque eu, como adulto, agora eu tenho 40 anos, né? Adulto, com esposa, filho e tal, pagando imposto, assim, eu estava morando nos Estados Unidos até brevemente, para quem não sabe, pagando imposto altíssimo, porque eu sou autônomo, né? Uma pessoa que, assim, eu não tenho não ganho seguro de saúde do Estado, não ganho quase nada do Estado, pouquíssimas coisas, né? Claro, você tem o asfalto, você tem a polícia, o bombeiro, entendo essa parte, mas pagavam uma fortuna de imposto lá. E eu acho isso uma forma de um feudalismo, né? Você pensar assim, cara, eu tenho que pagar tantos por cento do que eu ganho, sendo que eu estou fazendo tudo sozinho, fora o asfalto, o bombeiro, né, a ambulância. Eu aprecio esses serviços que o Estado me provê, mas não acho que o valor que me era cobrado refletia isso, sabe? Então eu vejo que, pelas coisas que você posta no Stories e tudo mais, que o Bitcoin vem como uma solução para a gente sair desse feudalismo, para a gente sair dessa concentração de dinheiro, de poder num lugar só. Não é bem isso que sim. ele Na provê? realidade, assim, o imposto que a gente mais paga é a inflação. Esse a gente não enxerga e esse não é, assim, você não precisa declarar nada. Você pode continuar declarando isento, pode fazer teus chunchos, pode ficar, entendeu? Não pagando. Ninguém está dizendo isso como um conselho legal, tá? Não Ninguém é processar a gente depois. Mas, assim, mesmo quem não declara imposto e não paga de alguma forma, se deixar o dinheiro, seja em dólar, seja em euro, seja em yuan, seja em real, você está pagando imposto, que é a inflação. Então há uma história que não foi contada
na nossa escola há uma história que não é muito difundida, que você pode perguntar para pessoas que têm PhD, pessoas que têm ensino superior, que são doutores, que são bem-sucedidas na vida, que são teoricamente pessoas que a gente deveria confiar, principalmente economistas, então, principalmente da área que deveria entender essa lógica, essa ferramenta, Sim. que é a história do dinheiro. Então as pessoas não aprenderam a história do dinheiro. Assim, se você perguntar para qualquer pessoa bem informada, que você considera bem informada, pergunte para ela sobre da onde que vem o dinheiro, quais são as funções de um bom dinheiro, qual é o lastro dos dinheiros modernos, por que o lastro mudou, antes era ouro, para quem não sabe, hoje não é mais ouro. Então, Você se importaria de explanar sobre isso? Porque Sim. eu vou dizer que eu sou ignorante, eu não sei. Não, assim, eu só eu vou acho que eu levantar as sei. perguntas, mas eu respondo depois. Ah, então manda ver. Mas manda ver. são essas perguntas. Qual é a história do dinheiro? Então, de onde que ele veio? Qual é o lastro do dinheiro moderno? Por que esse lastro não é mais o ouro? E por que a gente emite dinheiro através de dívidas, de instrumentos de dívida hoje em dia? Então, essas perguntas, assim, eu fico chocado que as pessoas não sabem as respostas, porque foram essas perguntas em 2011 que me fizeram investir na Bitcoin. Porque ao ver que essas perguntas não tinham uma resposta sensata nas pessoas que para mim eram a minha referência intelectual em todas as áreas, ninguém conseguia me esclarecer exatamente qual era o problema. E ao ler sobre a Bitcoin, eu entendi que ela é a solução para esses problemas. Porque a gente não é ensinado a entender o dinheiro e a gente gasta a nossa vida inteira para ganhar dinheiro. E aí existem esses dispositivos de inflação, de hiperinflação, de desvalorização da moeda, dívida pública, que a gente não entende, não se interessa porque é chato, não quer saber porque é política, não quer discutir, mas está afetando o teu dinheiro na conta. Hoje, o brasileiro, nesse ano, perdeu 40% do poder de compra, só com a alta do dólar. Então, para onde que foi esse dinheiro? Quem que está perdendo? Entendeu? Quem que a pessoa está lá com 100 mil reais no banco, 10 mil reais, valia, digamos, 3 mil dólares, 10 mil reais. Hoje vale 2. Ela perdeu um valor. Esses valores estou chutando, não sei exatamente qual que é, mas entendi. Só por houve uma desvalorização de 40% desde o começo do ano até agora por causa da alta do dólar. Então, e o dólar também está sendo inflacionado. Então a gente hoje está num cenário onde não tem para onde correr, no sentido financeiro. Deixar dinheiro no banco é pagar a conta. É uma corrida, é aquela dança das cadeiras. E você pergunta hoje para pessoas bem informadas, bem posicionadas na sociedade, elas não sabem responder. Por que o dinheiro não tem lastro? Qual é a origem do dinheiro? Então, para responder essas perguntas, eu sempre, desde pequeno, fucei a internet. Assim, a nossa geração ela cresceu com a internet desde pequeno, a gente era criança, tinha a conexão de escada, antes nem conexão de escada tinha, era computador sem nada, só com os joguinhos e algumas coisas, e a gente foi crescendo junto com a evolução da internet, com a infraestrutura dela. Então a Bitcoin ela é só mais um passo dentro dessa infraestrutura. Se alguém falasse para nós em 2000, no ano 2000, quem é mais velho lembra, se a gente falasse para o pessoal naquela época que a internet em 2020 ia ser a economia, que hoje se você desliga a internet num país, a economia dele colapsa, porque tudo está dentro da internet praticamente, eles iam rir, porque na época não tinha esse tamanho que tem hoje, não tinha essa relevância. E a rede da internet ela é uma evolução da rede elétrica. Então são camadas de redes que a gente está criando como sociedade. A impressora de livros, ela proporcionou o conhecimento intelectual, anárquico mesmo. Qualquer um que soubesse ler, lia livros. E aí ia se informando. E com isso veio as revoluções do século XVI, XVII, XVIII. O iluminismo e tudo mais. Foi o preço dos livros caindo que fez com que as pessoas comuns, ao aprender a ler, elas foram entendendo o jogo, entendendo o sistema e começaram a questionar o poder da aristocracia. E a gente vive um período social e histórico igual àquela época.
Então, o que está acontecendo agora não tem precedentes no sentido de que não é algo que aconteceu, é igual a Segunda Guerra, é igual o Vietnã, é igual a crise de 2001 ou de 2000, não, é muito maior. O que a gente está vivendo é algo que a internet está proporcionando acesso à informação. Mas posso te perguntar uma coisa, sem querer atrapalhar muito o teu raciocínio lógico? Eu acho que também não tem precedente para isso pelo tanto de fake news que existe, né? Porque na época você pegava um livro, teoricamente era o máximo, o ápice da informação sobre aquele assunto naquele momento. Hoje em dia você tem 1000 opiniões sobre o mesmo assunto, tanto que a gente falou agora há pouco, a Terra plana. Eu não pesquisei e não assisti vídeos, mas lembro de assistir o Joe Rogan falando com o amigo dele que é do Jiu-Jitsu, o Bravo, que acredita que a Terra é plana. Você encontra vídeos muito bem feitos, que parecem ser científicos, que são assim, bem executados o suficiente para uma pessoa leiga falar, olha, talvez a Terra seja plana, realmente, deixa eu pensar um pouquinho sobre o assunto, né? Então eu acho que essa é uma... Não só não tem precedente para isso, como uma coisa difícil de se sobrepujar, você saber o que é informação de verdade hoje em dia, né? Porque antes você não tinha acesso à informação. Agora Sim. todo mundo tem acesso à informação, mas tem muita informação errada. Então realmente é uma dificuldade. A né? diferença entre antes e agora é que antes era o conhecimento é poder. Então o acesso a ele, a capacidade de saber ler, que não era fácil de saber ler um livro em 1600 lá, não era todo mundo que sabia ler. Sim. Mas quem soubesse se tornava uma pessoa mais instruída. Então, o conhecimento era poder. Você conhecer as coisas já era algo superior. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o poder está no discernimento, na capacidade de você discernir entre a informação ruim e a informação que resiste ao tempo, a que se torna verdade. Então, a ciência vai nesse caminho, né? Sim. Então, você tem as teorias, você coloca elas à prova e sobrevive, na realidade, as teorias que são mais embasadas na verdade física do nosso universo aqui, da nossa Terra, das regras que a gente tem da natureza aqui para funcionar. E aquelas outras teorias mais fracas vão deixando de existir. Então, o fake news em si eu acho que sempre existiu. A gente está vendo só uma escalada no volume por causa da internet, que ela é um meio maior agora de propagar informação, então vai aumentar cada vez mais. Só que ao mesmo tempo já há uma resposta de contrapor essas informações. A gente já está começando a ver nas redes sociais, assim, o cara posta um negócio que é fake news, o Twitter, por exemplo, até o próprio Instagram já dá um flag ali, já coloca um sinal falando essa informação não é correta, essa informação não é verdadeira, ou há outras fontes, então já está havendo uma contrapartida. Sim. Eu acho que o que vai acontecer no futuro é que a gente vai ver surgir um protocolo aberto de rede social, que não é o que a gente possui hoje. Hoje a gente possui empresas de propaganda, onde o produto deles é para fazer anúncios. Mas então, é isso que eu ia falar, porque as pessoas criticam muito o Instagram, o Twitter, o Facebook por eles censurarem alguns tipos de assunto. Porque dizem que é pro bem deles censurarem certos tipos de assunto, né? E pode ser que sim, porque eles são realmente companhias de advertising, de publicidade, e tem outras coisas que realmente simplesmente não são verdade, né? Então é difícil mesmo também discernir até nesse sentido. Eu acho que isso é um efeito colateral igual, por exemplo, voltando ao dinheiro, a tecnologia do papel moeda permitiu um aumento no crime, por exemplo, na lavagem de dinheiro, nas atividades ilícitas. Você pegava um saco de dinheiro e fazia o que você queria. Então, era mais difícil de controlar. Mas isso é um subproduto dessa tecnologia. A sociedade ela tem que se adaptar a isso e lidar com isso. Assim como a própria criptografia. No início, na década de 90, o pessoal tinha muito medo. Houve uma batalha muito grande entre o pessoal tecnológico que estava experimentando com essa tecnologia nas faculdades, nas universidades, e o governo.
porque a criptografia nos Estados Unidos ela era considerada munição de guerra por causa da Segunda Guerra Mundial. Como a Inglaterra quebrou o código da Enigma, que era aquela máquina de encriptar mensagens alemã, o governo inglês e americano considerava a criptografia, a arte de você encriptar mensagens, uma arma de guerra, o que na época era, em 1950, 40. Quem soubesse fazer melhor ganhava uma guerra. Foi o que aconteceu. A quebra do código da Enigma permitiu que a Inglaterra resistisse à Alemanha nazista. Se não fizesse isso, com certeza eles teriam perdido, eles teriam sido ocupados, seria muito pior a guerra, porque por eles conseguirem ler as mensagens dos alemães, sempre que ia haver um bombardeio em alguma região da Inglaterra, eles já tinham uma resposta pronta para aquele ataque, ao invés de ser uma surpresa. Então, passou-se os 50 anos, veio o microcomputador, processador, a capacidade de processamento aumentou, a criptografia veio naturalmente junto e o governo ele não permitia a exportação dos Estados Unidos de criptografia com mais de 40 bits, que é uma criptografia hoje muito fácil de quebrar. Com o teu computador você quebra por pura tentativa e erro. Fica chutando ali o valor, chega uma hora que você acha, porque ela é muito pequena, 40 bits é muito pouco. Daí eles desenvolveram a criptografia de 128 bits. E essa criptografia era ilegal você exportar ela se você não fosse um comerciante de armas. Uau. Igual a Boeing, se você não fosse é como se fosse a mesma licença que você tem que ter para vender um AK-47, um M16 ou um F-22 para fora dos Estados Unidos. E aí o pessoal da tecnologia, de startups, várias empresas que estavam querendo tornar a internet mais segura, justamente usando criptografia forte, eles não podiam exportar os produtos deles para europeus e asiáticos e outras regiões brasileiros para usarem esses produtos. Então a internet estava ficando mais fraca e aí eles, como resposta, colocavam numa camiseta o código de criptografia, escrito, em texto. A internet estava ficando mais fraca como? Eu não entendi o que isso quer dizer. Não entendi a pergunta. A internet está ficando mais fraca, como? Não, a internet estava ficando mais fraca, a segurança dela, a segurança, tá, justamente por causa dessa política que vinha de uma outra era. Beleza. E aí, para resumir, houve uma batalha. O lance da camiseta qual que era? Foi uma forma deles violarem essa lei de uma forma cômica. Ficasse ridículo se eles fossem presos. Eles pegavam essa camiseta usando uma camiseta que tinha um código de criptografia em texto escrito nela de 128 bits e aí eles chegavam para pegar um avião para a Europa e falavam, eu posso viajar com essa camiseta? Porque ela é uma munição. Entendi. E aí eles faziam esses questionamentos para o governo e o governo daí desistiu, falou, não, chega, não vamos mais... Ele permitiu a exportação dessa criptografia de 128 bits. E foi a primeira guerra que a comunidade da criptologia ganhou da NSA, do governo americano e das burocracias. E isso tornou a internet segura para o que a gente tem hoje, que é a Bitcoin, que é os protocolos SSH, o HTTPS, que é onde a gente entra nos sites, que você vê lá, essa conexão é segura, ela é encriptada, o WhatsApp é encriptado de ponta a ponta. Então, toda essa evolução veio a partir dessa briga entre o governo, que queria ter criptografia, onde, no caso de exceção, eles pudessem ter a chave para ver o que estava acontecendo. Só que a gente hoje sabe que isso seria assim um risco enorme. A gente poderia cair num mundo que seria o sonho da Stasi, o sonho dos nazistas e todos os outros ali da Segunda Guerra mesmo, que querem controlar a população, no sentido de se você tem um governo mais autoritário, acabou qualquer chance de resistência. Se você não tem ferramentas de privacidade. Então hoje eu vejo a criptografia como algo que está avançando a sociedade da mesma forma que a impressão a vapor, a impressão de livros, né, permitiu no século XVI. Ela é uma arma de defesa mesmo, uma arma defensiva. Você consegue proteger a sua privacidade, manter a sua liberdade de informação dentro da internet e, inclusive, agora com a Bitcoin, proteger a sua riqueza da inflação do governo, porque é o que está acontecendo. Então, para concluir aquela pergunta do começo, o que é o dinheiro, quais são os fundamentos dele, por exemplo, dinheiro sempre foi, nas sociedades humanas, desde o começo, algo escasso,
facilmente divisível, fungível, ou seja, você pode pegar várias pepitas, várias pedrinhas e transformar numa barra de ouro, por exemplo. Então ele volta a ser uma unidade maior, onde antes eram vários fragmentos. Ele é algo que fácil de transportar, de fácil guardar o recurso também, o ouro, para você não vai estragar, não é perecível. Sim. Então todas essas propriedades, elas são características de um dinheiro. Da onde que veio o dinheiro? O dinheiro veio da evolução da sociedade, onde ao invés de fazer o escambo, você produz banana, eu produzo café, e você quer um sapato e eu quero uma meia. Ao invés da gente achar alguém que venda uma meia e venda um sapato para fazer uma troca, a gente usa uma moeda de troca. Então esse dinheiro é a moeda de troca. Inicialmente, na maioria das sociedades, era o ouro, a prata, metais escassos, metais de difícil acesso, difícil mineração. Então eles eram o dinheiro mais ideal pela sua escassez, pela sua dificuldade de minerar. Só que com o tempo veio as instituições financeiras e elas ofereciam o serviço de custódia, de deixa o seu ouro conosco, a gente guarda, vai ficar seguro. E ficava seguro, porque eles tinham os guardas, tinham toda aquela infraestrutura medieval para proteger aqueles Sim. recursos. E aí surgiu o advento do papel moeda, que é o cheque para o ouro. O dinheiro que a gente usa hoje nada mais era do que um cheque. O dólar de 1929, se você pegar a nota, está escrito que esse dólar é convertido por ouro Sim. em qualquer banco do Federal Reserve. Sim. Hoje está escrito, essa nota é dinheiro legal. Legal tender. Legal tender. Sim. Só. Não é mais convertível por ouro. Na verdade são 0 e 1, né? Sim. Porque nem existe... Já é digital. Nem em papel ele já não existe, mas o que está aí flutuando não é nem físico mais. Sim. Né? E agora, no mundo que a gente vive em 2020, para frente, o dinheiro de bancos, de governos, é tão virtual quanto a Bitcoin, só que ele não tem uma trava na escassez, a Bitcoin tem. Então é a política monetária que diferencia agora os dois produtos. São dois produtos onde, com o tempo, a gente vai ver uma competição de mercado entre os dois. E assim como a Microsoft criou uma enciclopédia na década de 90 para ser a enciclopédia da internet, mas num modelo corporativo, privado, de vender CDs, e a produção do conteúdo da enciclopédia era dentro da Microsoft, e ao mesmo tempo surgiu o Wikipedia, naquele modelo malaco, de cada um escreve o que quiser, ninguém precisa pagar nada, e hoje ela é a melhor enciclopédia da história da humanidade. Então a gente vai ver a mesma dinâmica, porque o dólar hoje ele está em hiperinflação, assim, quem não concorda não sabe os fundamentos, precisa ler mais, dá para explicar os motivos, etc. Mas assim, uma analogia fácil de entender. Nesse ano de 2020, foram impressos 23% dos dólares que existem no planeta Terra. Desde que ele começou Sim. até hoje, Sim. 23% dos dólares que existem foram impressos em 2020. Então, a gente viveu, a gente lembra, a gente era criança, mas lembra do Collor aqui. Lembra Sim. da hiperinflação? Sim. Dos preços no mercado subindo todo dia remarcando o preço, mais de uma vez por dia. Então a inflação, uma hora quando ela perde o controle, é pior que uma pandemia, porque não existe quarentena, não existe vacina, não existe máscara que segure a infecção da pandemia, da inflação, que atinge a tua conta bancária. Então você está lá poupando ou numa renda fixa ou num investimento de banco tradicional, ganhando X% ao ano, a inflação está te comendo mais da metade. Você não ganha dinheiro, você só perde. A gente entra num cenário igual a Argentina. Então, o que está acontecendo agora é uma competição por mercado mesmo. A Bitcoin é um software aberto, peer-to-peer, ou seja, ela não há ponto central. Ela roda da mesma infraestrutura que o BitTorrent, de nó a nó, é uma rede distribuída, que hoje já é a maior rede distribuída do planeta Terra, é maior que qualquer outra rede. E ela possui um algoritmo que não permite edição, não permite mudança. Está rodando desde 2008, não parou até hoje. E ele estabelece uma política monetária neutra.
que vai produzir 21 milhões de moedas de acordo com a lógica da mineração, que ela vai gerando um número de moedas X, ali começou com 50, e aí a cada 4 anos ela vai quebrando pela metade esse valor. Esse é o halving. Halving, isso. A cada 4 anos a inflação da Bitcoin cai pela metade, e isso é previsível, isso está no código, isso está sendo aplicado, ipsis literis, não há político, não há burocrata, não há entidade governamental que consiga influenciar nessa política. E ela está dentro da internet, e ela representa a escassez dentro da internet, pela forma que é feita a engenharia do código, usando a criptografia, usando a lógica da Bitcoin, vão ser gerados 21 milhões de moedas e depois não terão mais nenhuma. Esse é o suprimento monetário dela. Para sempre. Para sempre. Então, isso é o quê? É o ouro. Assim, é finito. A forma que eles desenvolveram essa lógica foi para emular o ouro, para que ela fosse similar ao ouro nas suas propriedades monetárias. Só que as pessoas que desenvolveram esse código, elas não confiam em terceiros, no sentido de deixar na mão de burocratas, deixar na mão de autoridades. Eles queriam que o próprio código reforçasse a sua política monetária, e ia ser desnecessário você ter uma autoridade no meio, um ser humano tomando decisões que a gente já sabe que é corruptível. Esse é um sistema fraco, é frágil. Então, dessa forma, a Bitcoin ela consegue competir com os dinheiros. Assim, há 10 anos atrás era uma piada, ninguém acreditava direito, todo mundo achava que era pirâmide, não entendia. Hoje, a grande maioria dos fundos de investimento, fundos de pensões, os bilionários, as pessoas que têm muito dinheiro parado em banco, estão comprando como um seguro contra a inflação do dólar. O real a gente nem fala, mas se o dólar vai entrar em inflação, imagina o real. Então, o cenário que a gente vive hoje, ele é assim, um cenário de revolução social, no sentido de que nas próximas décadas o mundo não vai ser como é agora. E não necessariamente precisa ser algo violento. Na palavra revolução parece que vai ter uma guerra civil, mas é uma revolução de mudanças. Sim, às vezes até pacífica. Então é um dos conceitos, né, Sim. Que a Bitcoin ela é bem anárquica na ideologia dela. Assim, como prover ordem sem autoridade. É isso que ela proporciona ali. E com isso a gente tem o melhor dinheiro do mundo. Se você for analisar as propriedades dela como moeda, ela é superior até ao ouro. Porque o ouro hoje, por exemplo, no Brasil, você pode ter ouro físico na tua casa, que é bem inseguro, ficar lá embaixo do colchão com uma barra de ouro. Você vai atravessar a fronteira com uma barra de ouro, o governo pode confiscar, ou ele pode entrar na tua casa e confiscar, alguém pode roubar. Ou você tem um papel de ouro, numa bolsa, numa corretora, e aí também ocorre o risco de confisco, de qualquer outro problema quando acontecer algum tipo de colapso, né, na economia, no sistema financeiro ou monetário. Na Bitcoin existem formas de você, por exemplo, brain wallets, onde você decora as palavras-chave que são a sua chave privada. E se você decorar e não quiser guardar em lugar nenhum, só na sua cabeça, você pode. R$1 bilhão. Aí você atravessa qualquer fronteira só com a tua roupa do corpo. E o dinheiro está no teu cérebro. Então, existem ferramentas para fazer de várias formas essa política de cuidado das chaves privadas, que é o que vale mesmo na criptografia. Né? É você ter a posse da chave privada, aí você tem a posse da tua carteira, das moedas que estão dentro dela. Então é uma forma da população conseguir ter uma ferramenta para se proteger do que está acontecendo no governo e no sistema financeiro desde 2008. Assim, na realidade não é desde 2008, Ali foi um ponto agudo, né? Foi a última cartada. Sim. Porque começou depois da Segunda Guerra, quando a gente começou os governos do mundo acordaram lá no Bretton Woods de usar o dólar como reserva internacional. Depois, em 1971, Nixon tirou o lastro do dólar com o ouro. Ali ocorreu uma inflexão enorme também. Só que ao mesmo tempo em que ele tirou o lastro do dólar com o ouro, ele colocou o lastro do dólar no petróleo.
os países da OPEC nessa mesma época, principalmente a Arábia Saudita, só vende petróleo. Se você é Líbia, quer comprar petróleo da Arábia Saudita, você tem que primeiro comprar dólar para comprar petróleo da Arábia Saudita. Então não existe forma do governo saudita vender o petróleo se não for por dólar. Isso cria uma demanda enorme por dólar no mundo inteiro. Por isso que a dívida deles é enorme e eles não quebram. Mas isso também está mudando. Então, a Rússia e a China elas já estão cada vez mais fazendo transações em outras moedas que não são o dólar entre eles. Então há uma tendência da hegemonia do dólar diminuir. Assim como na União Soviética em 90, ninguém previa que ela ia quebrar. Ninguém previa, nenhum grande especialista previa que ela ia colapsar do jeito que colapsou, tão rápido. Porque ela parecia algo extremamente sólido e hegemônico. E os Estados Unidos estão na mesma situação agora. Eles têm uma dívida muito grande, eles não têm mais um controle tão grande quanto antes, principalmente por causa dessas novas formas de fazer comércio internacional. Sim. Então eles estão perdendo esse monopólio, e ao perder o monopólio, a demanda por dólar vai diminuir. Mas eles têm o maior poder bélico do mundo. Sim, mas que depende do dólar, né? Mas Eles assim, custa dinheiro, sim. Mas tá lá já, né? é o mesmo cenário da União Soviética. Eles eram enormes também no exército, né? Hoje sucateou, hoje é onde vende as AK-47 para os terroristas e veio tudo dos países da ex-União Soviética, né? Então você disse que não teria um perigo de uma guerra mundial, digamos assim, se alguém fosse querer, a China, por exemplo, né? Ou vocês pagam ou a gente começa uma guerra, e aí? Eu não sei se é tão simples assim, eu acho que é... Eu sou ignorante, então não, não sei mas mesmo, é mais eu acho que é mais complexo, assim, eu não sei dizer esse aspecto, assim, no futuro vai ter guerra, no futuro, não sei, tá? É muitas variáveis, não tem como saber, mas dá para enxergar as fragilidades, assim, e uma grande fragilidade é o dólar da forma que ele é feito hoje, ele não possui lastro, assim, ou seja, então vamos analisá-lo como um dinheiro, analisar o que a gente consegue enxergar, para tomar uma decisão mais ou menos sensata. Então o dólar, como dinheiro, ele não possui lastro, além do petróleo. Então ele depende da ditadura saudita. Se algum dia aquele governo cair, a gente pode ter um governo que aceita outras moedas e aí a demanda por dólar diminui também. O fato dos países estarem migrando do petróleo também influencia. Porque aí se a Alemanha não precisa mais comprar tanto petróleo, diminui a demanda por dólar. Diminuir a demanda por dólar é quebrar os Estados Unidos no sentido de endividamento. Eles não conseguem rolar essa dívida de trilhões que eles têm lá. Então eles entram num cenário de moratória mesmo. E então o dólar ele não tem lastro, assim como todas as outras moedas. O lastro da moeda fiduciária, que são as moedas que a gente usa hoje, é a confiança na instituição. Sim. Daí eu pergunto para todo mundo, a gente confia nas instituições, entendeu? Você confia no Paulo Guedes? Você confia lá no Federal Reserve? Você confia no Banco Central da União Europeia? Assim, eu não confio em nenhum deles. É tudo burocrata que quando dá problema, o prejuízo é seu e ele continua. Ele não paga o prejuízo, não tem risco para ele. Ele pode falar o que quiser ali. E ele vai ver o que vai acontecer antes. Então ele vai proteger o dele antes. É o que está acontecendo agora. Os burocratas estão recebendo a vacina antes, apesar de eles terem feito um problema tão grande que causou a morte de milhares de pessoas. Então, eles, teoricamente, tinham que receber a vacina por último. Ser os últimos a receber. Entendi. No sentido da justiça mesmo. Mas, para concluir, o dólar, ele não tem lastro. Ele está extremamente inflacionado. Tá. No sentido de que estão imprimindo dinheiro. Se você pega a base monetária do Federal Reserve, é o FRED, escreve no Google, Fred St. Louis. Tá. É o Federal Reserve Economic Data. Tem uma sede do Federal Reserve que ela propaga as informações, é pública. A informação do M2, por exemplo, que é a base monetária, a quantidade de dólares que são gerados, que são feitos, né, fisicamente. Fisicamente não, né, no sistema mesmo. É o suprimento de dinheiro, basicamente. Essa métrica ela é pública, então você enxerga ela. E desde 2008, ela está sem controle subindo. E ela foi um pouco estável em 2016 até 2019. E aí ano passado, em setembro, começou a subir de novo e esse ano foi assim, por causa do Covid, acabou acelerando
esse colapso, digamos. Claro. Então a inflação que foi criada esse ano, ela vai aparecer daqui a alguns anos. É lento o processo de desvalorização do dinheiro, mas daí chega uma hora que ele fica muito acelerado. E começa a acelerar com uma velocidade que nada mais para. E já é consenso assim, que tanto o real quanto o dólar não tem futuro, assim, não vai sobreviver. Eles vão ter que fazer alguma outra coisa. Já está sendo falado, Great Reset, ele já dá uma ideia de que vem um reset mesmo, um restart do sistema. Assim como a gente teve aqui com o Plano Real em 94. E uma curiosidade, moeda fiduciária, a média, se você pôr no Google, média de vida, moeda fiduciária, 27 anos. O real está com 26 e 6 meses. Então, a gente está ali, entendeu? No momento certo. Assim, o risco está em ficar em real, entendeu? A grande lição que vai ser vista no futuro é igual a 2008. Assim, aquele filme Grande Aposta mostra de uma forma genial os caras apostando contra um mercado que nunca tinha caído, que era o imobiliário. Então, mas nunca caiu, tá, mas o futuro não vai ser igual ao passado. Então não adianta você olhar todo o histórico de 200 anos que o mercado nunca caiu e achar que vai ser assim para os próximos 200. Porque existem fatores acontecendo agora, no caso em 2008, que estavam contribuindo para o colapso do mercado imobiliário. E aí os caras apostaram que ia cair. E sim, caiu. Então agora, a aposta, para quem investe em Bitcoin, o que você está fazendo essencialmente? Você está comprando um seguro contra a hiperinflação. Você está apostando que as moedas fiduciárias vão desvalorizar. Se você não souber que você está fazendo isso, então não compre a Bitcoin, porque ela só vai valorizar nesse cenário de hiperinflação das outras moedas. Que é ali que ela vai valorizar mesmo. Então, ela é um dispositivo que pela primeira vez na história a gente possui como povo, como sociedade humana, um dinheiro fora do Estado. Então, por que é a analogia com 1600? 1600, a impressão de livros ocasionou na separação da igreja e do Estado. Foi isso que aconteceu. A igreja tinha um monopólio da informação na época. Sim. Hoje, o monopólio do dinheiro é do governo. Não mais. Já acabou. Então, tipo, é a questão das pessoas perceberem isso. Essa rede que foi criada, distribuída, ela só vai deixar de existir agora se acabar a energia elétrica. Mas se acabar a energia elétrica, a gente está num apocalipse zumbi. não vai ser só Bitcoin que vai sofrer, os bancos, os postos de gasolina, esqueça. Sim. Você vai estar atrás de água e comida e arma. Acabou. Sim. Então, enquanto houver energia elétrica, existirá Bitcoin. Nem a China conseguiu banir ela. Ela tem lá na China Bitcoin, é um mercado bem forte. Então, mesmo os países que controlam a própria internet, eles não conseguem bani-la. Então, ela é o futuro do dinheiro, no sentido de que agora a gente vai ter uma competição entre a Microsoft e a Wikipédia. Microsoft é o dólar, a Wikipédia é Bitcoin. É isso que eu ia perguntar. Daí não tem, o Bitcoin vai ganhar do dólar. Quem acha que não vai ganhar é só continuar no real. Assim, não precisa, entendeu, entrar numa discussão infinita, assim, com quem não concorda, mas é só apostar. Assim, se você acha que vai ficar melhor que a Bitcoin, fica em real, deixa o dinheiro no banco, confia no sistema ali, escuta o Paulo Guedes, seja feliz. Mas essa a ideia. Entendi. Tá. E o Bitcoin, você acha que essa vai ser a moeda que vai tomar o dólar, e as outras moedas que existem também, que também são criptografadas, tem alguma outra? Tem a Ethereum, tem várias outras, tem milhares. Mas a Bitcoin é o mais forte? A Bitcoin, assim, eu já me envolvi com outras também. E? Tem o meu passado negro. Mas e agora você é fiel, é isso? Não, eu acho que algumas das outras elas vão ter aplicações. Mas agora, o cenário qual que é? Muitas pessoas falam assim, porque a Bitcoin, ninguém usa ela para pagar nada, ninguém usa ela para comprar coisa no shopping, então ela não vai crescer. Assim, ninguém vai usar ela para comprar coisa no shopping por uns 20 anos. Não é para isso que ela está aqui. O que não existe hoje no sistema financeiro? Aonde que está a demanda? Assim, pagamentos, existem 1 milhão
plataformas, você comprar coisa na internet, passar cartão, comprar gasolina para o teu carro, comprar comida no mercado. O que não existe hoje, quando você entra no teu banco? Uma poupança que te proteja de verdade. Então não existe. Você pode pôr na renda fixa mais segura das opções que você tem ali. No Brasil, que paga bem, juros altos, vai perder para a inflação. Perdeu esse ano. O dólar comeu qualquer lucro de renda fixa que existiu esse ano. Então, o que não existe? É savings, é poupança. É isso que vai ser usado. E para isso, você não precisa de 1000 moedas, só precisa de uma. Então, é um cenário que é muito comum na internet, que é o winner take all. É assim, o vencedor ganha tudo. Existem muitos mercados na internet que não há segundo lugar, é um monopólio. Na Amazon, eBay, Netflix. Então, a gente tem o crescimento, ele pega o mercado inteiro. E aí a gente fica com um segundo lugar que ele é muito pequeno perto do primeiro. Então eu vejo assim aplicações para Ethereum, para outras moedas, mas o upside da Bitcoin e a segurança dela é muito melhor no sentido de valores monetários mais relevantes e você ter mais infraestrutura de segurança, assim, no sentido tecnológico. Menos complexidade, eu acho. Diminui o risco. As outras moedas, elas têm muitas... Como elas tiveram que se diferenciar da Bitcoin, elas têm muito... por exemplo, a Ethereum, ela tenta ser um computador online. Assim, smart contracts, contratos inteligentes. Então, por exemplo, você pode criar dentro da Ethereum uma forma de... Quando você morrer, o seu filho receba um tanto. Entendeu? Automaticamente, um contrato ali inteligente. Então, ele meio que evolui ali a parte do jurídico mundial. Uma coisa muito importante depois disso. Fala. E aí, isso é muito complexo. Aumenta a complexidade e isso, por aumentar a complexidade, aumenta o risco. Então, pode funcionar, mas pode não funcionar também. A Bitcoin não, ela já funciona, ela não quer fazer outra coisa a não ser um dinheiro. Entendi. Tradicional, básico. Só que como ela é um bom dinheiro como o ouro, em cenários de guerra, que é o que a gente está vivendo hoje com o Covid, que é hiperinflação, depois estagnação econômica, todas essas crises, desemprego, ela protege o teu poder de compra. Entendi. Então é para isso que ela funciona hoje. Assim. Eu acho que é a melhor aposta, até porque a maioria dos fundos, etc., estão investindo nela. E não em Ethereum ou outras moedas. O que não significa que elas não vão subir também. Eu acredito que, assim, uma referência, o mercado de criptomoedas hoje, dia 19 de dezembro de 2020, tem, acho que 550, 600 bilhões de valor total. A Bitcoin mais todos os outros. Entendi. O mercado financeiro, assim, de ações, no total, tem 280 trilhões de dólares. O mercado do ouro, somente o ouro, tem 11 trilhões de dólares de valor. Então, esse é o mercado que a Bitcoin vai ir atrás. Essa é a competição que ela vai comer. Então, a pessoa olha o preço hoje em 24 mil dólares por moeda, 120 mil reais por moeda, sendo que há 5 anos atrás estava 700 reais por moeda, e acha que está caro. Mas vai ficar mais caro por causa da desvalorização do dinheiro. Não é que ela está subindo, o dinheiro que está desvalorizando só está protegido dessa inflação, porque você está fora do dinheiro do governo. Você literalmente está fora do governo fazendo isso. Então ela é um protesto pacífico contra más políticas. É uma política que no final ia te unir, mesmo você não votando no cara, agora você tem a opção de realmente votar com o seu dinheiro e falar, não, eu não concordo com isso aí, eu não quero participar disso aí. Enquanto vocês não arrumarem, eu vou ficar aqui, na Bitcoin. Quando o real e alguma moeda de governo conseguir fazer alguma forma de proporcionar rendimentos para quem poupa, de uma forma justa, o cara volta. É a dinâmica de mercado, só que vai ter que ganhar agora de um concorrente que é grande, é feroz, assim, a possibilidade dela ali de rendimento. Justamente porque o concorrente da Bitcoin é muito ruim. Não é, exatamente, não é que ela é assim, nossa, ela não para de subir, ela é muito boa, não sei o que lá, uma tecnologia fantástica. Ela é extremamente simples, assim, é bem básica.
Assim, é criptografia com rede open source peer-to-peer, executada em rede. O que torna ela muito explosiva é que a política monetária do mundo, ela é feudal, ela é medieval, ela é uma crença igual à da igreja, de que a Terra era fixa no universo e tudo girava em torno dela. A Bitcoin agora está sendo o Copérnico, falando que não. O Sol não gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol. Entendi. E não tem nada que faça ela queimar na fogueira, que não tem dono. Não tem mesmo? Não tem. Não, ela é criada por várias pessoas. Existe o pseudônimo Satoshi Nakamoto, que é quem criou ela. Sim. Mas não foi uma pessoa. Tem um documentário muito legal no YouTube que saiu agora, que chama Cypherpunks, com F e H, da Reason. Depois a gente pode pôr o link. Mas ele conta a história das pessoas que desenvolveram essas tecnologias. Foram as pessoas que brigaram com o governo na década de 90 e 80 sobre a criptografia. Essas pessoas, Timothy C. May e outros estudantes de criptografia, eles viram o mundo que estava vindo. Eles viram a ameaça de ter um estado totalitário que conseguisse controlar completamente a tua privacidade, se você não possuísse essas ferramentas. E desde aquela época eles começaram a produzir alternativas. E o moto deles qual que é? Cypherpunks escrevem código. Eles não são ativistas, não são políticos, eles não fundam partido, eles não vão para a rua protestar, eles não jogam bomba em ninguém. Eles lançam software livre na internet. Esse é o vetor de ataque deles, no sentido social. E através da criptografia e desse ativismo, eles lançaram o PGP, que é Pretty Good Privacy, que é um protocolo de criptografia para e-mails na década de 90. Foi um software open source, que o governo americano inclusive foi atrás do Phil Zimmermann, que é o dono desse software, porque estava indo para fora dos Estados Unidos, mas como era grátis, ele teria que se registrar como um fabricante de armas ou não, entendeu? Ele doou o código, que é o movimento open source, assim, o Linux, todos os outros softwares abertos. Que é assim, como na idade medieval, século XVI, o open source peer-to-peer é um novo modelo de produção. Existe, então, uma transição acontecendo entre formas de produção que são mais eficientes. Se você comparar o Linux hoje, é o mais seguro, é o melhor sistema operacional disparado. A iOS da Apple usa Unix hoje em dia, o Google Android é Unix. A base de praticamente tudo, a Microsoft está indo para o Unix também, então ele ganhou a guerra dos sistemas operacionais. E ele foi feito de forma aberta, open source, por muitas pessoas. Então é uma forma de produção superior à indústria tradicional capitalista do século XX. Então a gente já está vendo essa transição. A Bitcoin se você for analisar, é uma startup feita pelo Satoshi Nakamoto, com R$0 de marketing, 0 funcionários. Ela nunca desliga, nunca saiu do ar, nunca foi hackeada. Hoje ela vale 500 bilhões de dólares de valor de mercado. Ela é a 12ª empresa, digamos, se você for pôr num ranking entre as empresas mais valiosas do mundo, ela está em 12º lugar. 11º é a Visa. Em 15º, eu acho que é o JP Morgan, que é o maior banco dos Estados Unidos. Então ela já passou o sistema financeiro. E assim, essa lista ela é injusta, porque logo ela vai ficar em primeiro, bem mais alto do que a Amazon, que é a primeira, do que a Apple, que é a primeira, porque essa não é o ranking dela. O ranking dela é as moedas, é o dólar, é o euro, é aquele mercado que ela vai pegar, de savings mesmo, do ouro. Então é trilhões e trilhões de dólares que vão entrar ali. Então tá barato ainda. Tá barato ainda? Tá barato. Ó, fica a dica pra quem acha que tá caro. Né? E tá gravado, né? Tá gravado. Né? Hoje é que dia que é? Dia 19 de dezembro de 2020. Vai comprar 24 mil. Manda ver. Na máxima. Vai lá. Legal. Bom, o que eu falei que eu queria perguntar antes é uma coisa super pessoal, na verdade. Então eu vou tirar um momento para tirar uma dúvida minha aqui, já que o cara é especialista aqui. Não sei se você vai conseguir me ajudar, porém. Tá? O meu pai respondia, meu falecido pai, respondia perguntas de pesquisa de internet e ganhava uma Bitcoin aqui, outra Bitcoin ali. Ele faleceu e não sabe onde é que foi parar. Nossa, vamos caçar isso aí. Tem como achar?
Cara, difícil, mas vamos achar. Não, se Vamos eu conseguir achar. achar, eu fico tão feliz, cara. Não, vamos achar, cara. Sério? Porque sim, quando que foi? Você lembra o ano que Cara, ele daí fez eu vou isso? ter que perguntar pra minha madrasta, Se pra minha foi em irmã. 2012, 2013, era tipo, eu lembro disso aí. Tinha lugares que dava uma Bitcoin por qualquer Exatamente, coisa. que qualquer fizesse. coisinha você ganhava um Não, Bitcoin, ele uma tinha kitnet. várias. Ele tinha várias. dessas. 120 mil reais ali, ó, pra você ganhar ali. Então, Vamos? se tiver duas, três ali, eu tô feliz já. A gente tem que. O problema é como ele faleceu, tem que ver, putz, onde que foi essas moedas? Pois é, exatamente. Eu não sei se ele tinha uma wallet. Com certeza. Só que, tem que ver onde que ele estava, em qual site, como que era o pagamento, para onde que ia, para ver se a gente consegue ir atrás. Tá. Mas é bem difícil. Tem história de cara que tinha, na época que eu entrei, em 2011, era bem comum a galera ter muita moeda. E teve história de pessoas assim, o cara tinha 6 mil bitcoins num HD. E daí perdeu o HD. E aí estragou. Estragou o HD, não conseguia consertar. Outro jogou fora e não lembrou que tinha as bitcoins dentro. Daí foi no lixão procurar, não achava mais. Meu Deus. Hoje é milhões e milhões e milhões. Então é meio que assim, a gente já está numa corrida do ouro. Sim, no sim, sentido do... O Velho Oeste é esse mundo, a fronteira é aí. É assim, o mundo do open source, peer-to-peer, por um bom tempo, a demanda por Bitcoin veio do Silk Road, que era o maior mercado negro de drogas do mundo, através da internet. Então, tem merecimento 2015. essa imagem negativa que a Bitcoin tem? Não. É a Sim ou não? opinião do cabeça desse movimento, Cypherpunks, que ele já faleceu, Tim May, quando questionavam ele sobre criptografia, que é a grande retórica da década de 90, era isso: você vai facilitar o terrorismo, você vai facilitar os caras lá na Libéria de fazer guerra e comprar munição da União Soviética sem que ninguém fique sabendo, você vai facilitar a pedofilia, você vai facilitar tráfico de pessoas. A resposta que o Tim May falava era sim, você vai facilitar, mas lide com isso. Entendeu? Você tem polícia, você tem um monte de coisa para vá atrás, porque Entendi. o dinheiro vivo também facilita. Sim. E a pessoa não bane o dinheiro, ou os bancos, ou o sistema inteiro. Porque tem o Pablo Escobar, ele perdia $1 bilhão por ano porque os ratos comiam o dinheiro dele. Ficava guardado em tonel lá, sei lá onde. Então, daí vai banir o dinheiro, porque tem ele lá usando o dinheiro vivo. Assim, é uma tecnologia, a gente usa do jeito que... Pro bem ou pro mal? Pro bem e pro mal, porque depende, a gente não pode ser responsável moralmente por todo o planeta. Sim. Mas o benefício, ao meu ver, supera o prejuízo. Assim, eu prefiro um mundo onde a gente corra esses riscos, mas tenha uma opção, de um mundo em que a gente não tem uma opção de resistência no cenário de a gente cair num governo realmente totalitário, assim, que queira espionar você e te prender por qualquer motivo mas eu não tenho segredos. Todo mundo tem uma alavanca ali que pode ser pressionada, um parente, um filho, alguma coisa que pode ser abusado. Sim. E aí isso acontece, acaba corrompendo a sociedade ali. E hoje em dia o risco é disso acontecer a nível global. A gente vive uma época muito importante, assim, para mim é a época mais fascinante da história humana, assim, para estar vivo mesmo. Porque é global o que está acontecendo. A internet está unificando o planeta inteiro. Menos a China, por enquanto, mas já vai cair lá o firewall. Entendi. Bom, outra pergunta que eu tinha marcado aqui para falar com você é a parte de minar o Bitcoin, que eu não faço a mínima ideia como funciona. Como que esse processo, para Então, quem é leigo? A mineração, ela é assim, como o BitTorrent. Sabe quando você baixa filme Sim, de terceiros? Você está LimeWire. baixando de várias pessoas espalhadas pelo mundo. O BitTorrent, ele acha as pessoas que têm o filme completo. Você baixa lá um pedaço de um, outro pedaço de outro, outro pedaço de outro. A Bitcoin é assim, ela é uma rede que funciona da mesma forma. Não existe uma centralização no processamento do pagamento. Se eu estou usando o PayPal, te mando $2, o meu celular vai mandar uma requisição para o servidor do PayPal, o PayPal vai validar essa transação e falar: agora esse que estava com o Arthur está com o Gui. O Arthur não tem mais nada. Zerou e o Gui agora tem mais um. Então o PayPal verifica e tem o controle.
Só que para isso acontecer, ele precisa deixar ligado um monte de servidor lá. Custa energia elétrica para manter esse processamento de dados. Então, como fazer isso numa rede que não tenha dono? Porque quem faz esse processamento controla a rede. Tá. Então, é o ponto de ataque. No caso de você querer hackear ou você querer controlar o fluxo do dinheiro. Assim, invalidar uma transação ou fazer uma transação 2 vezes. Entendeu? Hackear mesmo a política, criar Sim. moedas ou não. E aí, como fazer isso num sistema que não é centralizado? Como incentivar as pessoas a deixar o computador delas ligado, gastando luz, porque quem faz esse processamento na Bitcoin são as pessoas que rodam o software. Então, como que foi no começo, em 2010? Quem rodava o cliente, que é o software da Bitcoin, que você pode baixar e rodar ele até hoje, você pode baixar e rodar no teu laptop esse cliente. Ele vai rodar ali e vai aparecer os nós que você está ligado e o processamento da blockchain. Nesse momento, o teu computador vai estar processando as transações. Você vai ver que o uso da CPU aumenta e vai ficar lá, usando luz enquanto estiver ligado. Só que hoje, como existe muitas pessoas processando, o teu laptop não vai gerar nada de dinheiro, só vai gastar luz. Porque a dificuldade da mineração está enorme, porque o algoritmo ele tem uma lógica, onde em 2010, como não tinha ninguém minerando, com um laptop, quando você deixava o teu computador processando as informações, qual era a recompensa que o software dava? E ao mesmo tempo essa recompensa é a política monetária dela. Então, como que serão geradas as moedas? Elas não surgem assim, não existem 21 milhões de moedas ainda. Elas não surgiram ainda. Quantas existem agora? Acho que 18 milhões por aí. Tá. Elas começaram a ser geradas numa taxa de 50 bitcoins por 10 minutos. Então, cada bloco de transações, ele demora 10 minutos para ser validado. Assim, a grosso modo, tentando explicar a lógica da mineração. Quem minera? Quem roda esse cliente, esse nó da Bitcoin, esse software da Bitcoin no laptop. Isso em 2010. Aí a pessoa roda o software a cada 10 minutos. Se só eu estiver rodando no mundo inteiro, eu sou o cara que está verificando as transações. Então eu ganho 50 bitcoins a cada 10 minutos. Aí de repente você resolve minerar também. Você roda lá o teu software, aí eu vou ganhar 25 e você 25. Se o nosso computador tiver o mesmo processamento. Esse é o detalhe. Daí o que aconteceu? Um terceiro percebeu que com placa de vídeo ele ia minerar mais rápido que a gente. Daí ele ligou a placa de vídeo. Daí ele começou a ganhar mais e a gente começou só a gastar luz. E aí assim foi. Entendeu? Daí o cara tinha placa de vídeo, daí o outro veio e botou 3 placas de vídeo. Daí o outro veio e pôs um container de placa de vídeo. Daí agora eles descobriram, faz uns 5 anos já, o ASIC, que é um núcleo de processamento diferente da placa de vídeo e melhor para minerar Bitcoin. E hoje é galpões e galpões desse processador. Inclusive em regiões frias, e regiões onde tem a usina de gás, petróleo, onde eles pegam o excesso de energia que não vai ser exportado porque é muito caro, esse excesso eles deixam dissipar, normalmente eles colocam esses containers em cima. E aí usam esse excesso de energia para ligar essas máquinas e elas gerarem Bitcoin com esse valor. Então o nível da indústria hoje está assim, a Bitcoin já faz parte da rede elétrica do planeta inteiro. Então não é 1 ou 2 países, são vários onde existe essa infraestrutura. Então ela já entrou na infraestrutura da energia elétrica. O lastro dela é a energia elétrica, nesse sentido. E a matemática. Mas aí o que acontece? A cada 4 anos essa recompensa, que é dividida entre todos os mineradores de 50 bitcoins a cada 10 minutos, de acordo com o poder de processamento de cada um, ela cai pela metade. Então era 50, foi para 25, 2016 foi para 12,5 e agora está em 6,25. E agora em 6,25 a inflação dela é menor do que a do ouro por ano. O ouro é 2% ao ano a inflação, que é mais ou menos o que se minera aí no mundo, o que surge. A Bitcoin agora eu acho que está em 1,8, alguma coisa assim, mas é menos que 2, eu não sei exatamente. Mas ela caiu menos que o ouro agora, nesse última halving, que chama, que foi em julho de 2020, junho ou julho. Então agora ela está parando de ter inflação. O período mais inflacionário dela foi de 2008 até 2020. Agora ela realmente vai ficar escassa.
Então, é agora que ela vai começar a subir. O que aconteceu antes foi um teste de sobrevivência. Entendeu? Os 10 primeiros anos da Bitcoin foi só para ver se ela ia sobreviver. Esse era assim, a noção que a pessoa tinha na época. Eu acompanhei esse mercado desde 2011 até hoje, praticamente todos os dias. Eu participo dele, eu faço trades, faço tudo, mexo com isso todo dia. E assim, o consenso na época era se ela ia resistir ao governo. E por incrível que pareça, o governo do mundo inteiro assim relevou. Assim, a época que dava para apagar essa chama já passou. Agora é um incêndio, que não tem mais como segurar. Por que você diz isso? Eu não entendo Por causa nada, do tamanho né? da rede. O tamanho dela Por agora causa não tem como da segurar infraestrutura, mais. exatamente. Há incentivos muito grandes, por exemplo, de um lado a indústria de energia. Que já está As interligada. usinas, isso, as usinas, geotérmica, energia de gás natural, todas essas que estão gerando excesso, que gera energia que se dissiparia e é dinheiro jogado fora, eles estão usando para minerar Bitcoin. E, Então assim, é sustentável indo por cima. com certeza, ela ajuda a equilibrar ali um pouco da produção energética, ela não vai ser dissipada. E então essas pessoas têm um incentivo para que ela continue. E agora, quem que tem um incentivo para que ela continue? Quem tem dinheiro. As empresas que têm dinheiro estão colocando uma parcela na Bitcoin como seguro. Então, empresas que têm muito caixa em dinheiro, na liquidez deles, nos bancos, em dólar, ou outras moedas, estão colocando um valorzinho. A empresa MicroStrategy, que tem capital aberto na Nasdaq, ela colocou, se eu não me engano, 500 milhões de dólares na Bitcoin. Praticamente todo o caixa deles de dinheiro foi para Bitcoin. E eles declararam isso publicamente perante o governo não questionou, porque você pode, como empresa, colocar o teu dinheiro, não precisa ser só dólar. Sim. Desde que você divulgue ali a empresa de capital aberto. E outros bilionários, o cara lá do México, que eu acho que é o segundo ou terceiro, o cara mais rico do México, que é dono das telecoms lá, afirmou também que colocou 10% do patrimônio líquido dele, de dinheiro de banco, em Bitcoin. Então tem uma corrida sendo feita agora. E essas pessoas, como elas têm um poder econômico muito grande, elas têm um peso muito grande na política. Eles têm já uma relação. Então eu não vejo mais o governo proibindo ou banindo, porque não dá para banir. Assim, é impossível agora. Você pode dificultar, pode, mas vai ser uma guerra às drogas 2.0, entendeu? Entendi. Vai ser perdedora. Assim como a guerra contra a maconha foi perdedora. Tá legalizando no mundo inteiro, vai ser legal. Sim. Tipo, não tem Mas o então governo agora não vai vocês estão too big to fail. Bitcoin, eu digo. É, Mais do que o banco. os incentivos são muito grandes agora para ela deixar de existir, porque o mundo inteiro precisa do que ela está oferecendo. Por causa da incompetência dos burocratas. Eles não sabem, eles não assumem o prejuízo das ações deles. Sim. Eles não têm que pagar pelos erros. Então, eles simplesmente saem, vão embora. Então, é uma mudança mesmo. Entendi. Social. E você acha que a Bitcoin vai ter que papel nessa crise que vem do ano que vem, né? Porque assim, muita gente está falando que a crise econômica que a gente vai sofrer em 2021, não só econômica, mas acho que, né, mundial, fome, tudo, né? Vai ser pior do que depois da Segunda Guerra Mundial. Você acha que ela vai ter um papel importante nesse sentido? É seguro? Ela é o seguro. Garantia. Sim. Ela é em cenário de hiperinflação, de colapso monetário, de insegurança, onde, por exemplo, a gente já viu na Argentina, é bem comum, as pessoas não vendem apartamento por peso argentino, elas vendem por dólar. Você cota a tua propriedade ali em uma moeda mais forte. Agora me diga o que vai acontecer com uma moeda que é melhor que o dólar e você pode pagar com QR Code, de celular para celular. De forma realmente anônima. Nesse caso não tem. Se eu quiser, e não é ilegal, se você quiser me vender o teu carro e eu te pagar em Bitcoin, eu te pago e a gente declara tudo certinho, não tem nada de errado na receita, etc. Você só vai estar usando uma outra moeda que não o real. Mas a transação, ela pode ser feita tranquilamente dentro do Brasil, Estados Unidos,
Então o que eu vejo é justamente isso, é a separação do Estado e do dinheiro agora. Assim, essa ruptura. Assim, não é que ela vai acontecer, ela está acontecendo. E ela só vai acelerar agora. Então, 2021 eu concordo, eu acho que vai vir uma crise muito grande por causa das políticas feitas contra o Covid em 2020, de inflacionar a moeda, imprimir dinheiro, e tudo isso veio por causa das políticas falidas de 2008, então é uma bola de neve. É aquela coisa, o governo está agindo como um jogador, sabe, de cassino. Ele já perdeu tudo, emprestou do primo mais 1 milhão e já perdeu, e agora emprestou do tio e já está devendo para metade do mundo e continua perdendo. Ele não vai recuperar o prejuízo porque agora tem uma conta muito interessante, assim, quando você tem, por exemplo, 100% do teu capital, e aí você vai para 50%, quando você tem um 50% de prejuízo. Para você voltar de 50% de capital para os teus 100 original, você tem que ter 100% de lucro, e não só 50%. Então você perdeu 50%. Você tinha 100 e foi para 50%. Para você ir de 50 para 100, não é 50%, é 100%. Então agora eles estão numa descendente completa, e assim, eu não querendo ser teórico da conspiração, mas assim, eu acho que é só mais uma vez, entendeu? Que assim, quem tem grana mesmo, as grandes instituições, os caras compram todo mundo a preço de banana nesse cenário de quebra, de colapso. Então eu não acho inviável isso ser deixado, entendeu? Ser algo que, deixa quebrar, foda-se. Entendi. Tipo, fale mesmo, que daí a gente compra meio mundo barato, principalmente aqui no Brasil. Aqui no Brasil está muito escancarado. Que, assim, o governo, principalmente federal, como os caras são uns dementes, assim, o Bolsonaro é um demente, que fique registrado. O Paulo Guedes é um idiota ignorante, pode me processar. Mas eles não sabem de economia, eles não sabem de nada da realidade. Eles são, assim, demagogos que representam interesses que não são dos brasileiros. Assim, são interesses a gente ainda é uma colônia, que as pessoas estão votando nos caras que estão ajudando os colonizadores a continuar colonizando o Brasil. E quem votou nele foi a parcela mais, teoricamente, instruída do país. Que é quem tem dinheiro, quem tem segundo grau completo, faculdade, caiu numa mentira. Então, caiu no conto. Tem que reconhecer o erro, e isso não significa que o PT está certo. Porque não é um time de futebol. Falar, e o Lula então, cara? Né? O Brasil, assim, ele passou muito tempo torcendo para futebol. E agora a gente quer falar de política e só tem 2 lados, tem 50 lados na política. Não tem só 2. Então é muito mais cinzento, não é um jogo de futebol. Então, as pessoas têm que entender isso, assim. Mas eu acho que a gente vai ter 10 anos bem voláteis agora, para resumir. 10 anos. 10 anos, a próxima década. 2020, 2030 vai ser feroz, assim, no sentido de quebra de confiança de coisas que a gente achava que nunca iam quebrar, como o dinheiro de governo, por exemplo. Só que no nosso caso, no Brasil, assim, a nossa geração, pelo menos, e os mais velhos, já deveriam ter um pouco de calo nesse assunto, porque a gente viu. O Collor. Assim, vai acontecer igual, hiperinflação, tudo. Então se protejam, busquem alternativas, e hoje existem alternativas. O arriscado é ficar com o dinheiro parado no banco. Esse é o risco hoje. Assim, essa é a posição menos conservadora, mais arriscada que existe. É ficar com o dinheiro parado no banco. Assim, não é seguro. Entendi. E ao meu ver, ficar em Bitcoin é o mais seguro. Desde que você tenha o conhecimento para não acontecer o que aconteceu com o teu pai. Ele tem as moedas e agora não conseguiu pegar. Né? Tem esse detalhe. A responsabilidade é sua, né? Porque você separou o Estado do dinheiro, então o que sobra? Você e o dinheiro. Sim. Não tem mais um banco cuidando, não tem mais um órgão ali. Tem que cuidar. Se você perder, perdeu. Então traz até a responsabilidade mais perto do indivíduo, né? Que é uma coisa que falta muito no mundo moderno, vamos falar a verdade. Mas é verdade.
E quando você falou de comprar as coisas baratas, você está falando da China comprar o resto do mundo, Estados Unidos? Né, não sei qual o país, eu digo assim, as pessoas com muito recurso Quem tem comprar dinheiro. de, Independente comprar de quem está nação. falindo. Porque assim, eu não acredito que exista uma elite que controla tudo e ela sempre existe, tipo os Rockefeller, Rothschild, esses caras. Sim. Eu acho que existe, assim, se você pega as 100 maiores empresas do mundo há 30 anos atrás e as 100 maiores empresas do mundo hoje, mudou bastante o cenário já. Não são as mesmas pessoas. Não, as 10 primeiras é quase só tecnologia, que não tinha há 30 anos. Então há um dinamismo muito grande nessa elite. Jeff Bezos, os caras da Google, Elon Musk, é tudo recente, é tudo de agora. Sim. Então, e é engraçado, porque aí estigmatiza igual. Eles são os novos Rockefeller, os vilões, os Sim. patrões do capitalismo, os senhores do mal. Mas eu acho que o que acontece nesse cenário é assim, quem tem muito compra de quem está se fudendo, quem está quebrado. E os governos, pelo menos do Brasil, o federal, dá para enxergar claramente, transparente, que eles estão facilitando esse processo, assim, de quebra do país, para que a elite, quebra, bancarrota mesmo, dívida, desvalorização da moeda, para desemprego, dificultando a questão da vacina, dificultando resolver problemas, sabe, para andar, para o país subir, melhorar. Eles estão travando essas questões justamente para vir um problema, um colapso econômico, e aí você compra tudo a preço de banana, o cara perde o negócio dele, perde a casa dele, quem está pagando financiamento não consegue mais pagar, o banco toma e leiloa. Então, se você tem muito dinheiro, você vai lá no leilão e compra imóvel a preço de banana, vai ter muita oferta. Exatamente. Então, eu vejo assim que é uma questão de sobrevivência agora, né? Você não pode investir na Bitcoin para ficar rico. É para você não perder o que você já tem, entendeu? Se você tem alguma coisa no banco, que tem muita gente que não tem nada. Sim. Se você fala nos podcasts, não, guarde dinheiro na Bitcoin, põe o que você tem no... Tá, mas eu tenho R$2 do banco. Mas muita gente não tem. Acho que... Sim. Não lembro qual que era o valor ali, acho que os 40% dos americanos não tem assim, dinheiro no próximo mês. É savings. Sim. Não existe mais, esse é o ponto que eu quero assim, enfatizar. A Bitcoin não vai ser a moeda de troca do mundo nos próximos 10 anos. Ela vai ser o savings, ela vai ser a poupança, porque isso não existe hoje. A gente não tem mais uma poupança. Então, tipo, a poupança é uma piada, a renda fixa está virando piada, está tudo virando piada. Assim, não tem lugar que você deixa o dinheiro ele fica fixo. Tem a bolsa, sim, mas aí se cai, você toma no cu. Então não é seguro. Inclusive, se eu não estou enganado, quando o Collor estava no poder, ele roubou da poupança das pessoas, não foi? Sim, ele teve acho que era uma política de tomar o dinheiro e aí ele ia pagar em 18 meses corrigidos. E travou também os saques, por exemplo, era 50 mil cruzeiros, sim, eu acho. 50 mil cruzeiros por mês, alguma coisa. Se você ganhasse mais, você não conseguia sacar, ou seja, você não tem esse dinheiro. Não pode usar. Apesar de você ter trabalhado por esse dinheiro. Exatamente. Então, e é justamente nesse momento, na hora que você mais vai precisar, na maior importância, o governo não vai estar lá para te ajudar, entendeu? Igual o Covid. Então essa é uma lição que a população tem que entender. Assim, as pessoas elas não entendem que no momento que acontece problema, o governo não vai estar lá para te ajudar. Porque ele não tem essa capacidade, ele não é tão organizado assim, ele não é tão... Ele é lento, burocrático, ele é feito para manter o que já tinha de uma forma mais ou menos funcionando. Ele não sabe lidar com imprevistos, com dificuldades, é difícil de manejar ali a política. Para tomar a decisão de usar máscara em Curitiba, demorou 1 mês e meio, a gente teve que fazer uma pressão enorme. Então... uma coisa simples, entendeu? Não podia tomar a decisão porque a gente não tem testes, não tem estudos que comprovam. Tem estudos que comprovam. Tinha estudo de Cambridge, estudo da Holanda, mostrando que uma cueca era melhor do que nada. Assim, porque a lógica é qualquer coisa é melhor do que nada. Óbvio que não vai ser igual uma máscara cirúrgica, sim, mas essa adaptabilidade é muito lenta. Então, o que vai acontecer agora é que até o governo enxergar a hiperinflação e resolver ajudar você, você já perdeu boa parte do seu dinheiro. Entendi. Diga de passagem que a gente está numa boa distância um do outro, não deve dar para ver aqui na câmera, tá?
Apesar de não ter um vidro de plexiglass aqui, a gente está seguindo os protocolos de segurança do momento. A gente não é negacionista, é difícil falar com máscara, mas a gente está longe o suficiente que não faz diferença. Então vamos deixar isso bem claro também, tá? E falando nessa história da máscara, eu queria até te perguntar uma coisa disso também. Eu vi esses dias atrás, alguém me mandou um vídeo de alguém dizendo que a China estava pronta para isso, que tipo assim, que eles lançaram o vírus e daí já tinha sei lá quantas dezenas de milhares de máscaras prontas para vender, assim. Você, como eu, gosta de uma boa teoria de conspiração, eu acho. Você acha que isso é verídico, não é? Você tem uma opinião sobre isso? Eu não sei. Você não sabe, não deve ter pesquisado o suficiente para poder falar, né? Eu gosto de assumir essa posição quando eu não sei. Posso falar que eu não sei. Assim, eu não li realmente, não sei dizer se foi planejado ou não. É óbvio, tipo, as pessoas vão especular que, tipo, a China lançou esse vírus para desestabilizar o mundo e aí eles vão recuperar antes. É que eu te perguntei antes, mas eles têm assim, dinheiro para comprar coisas baratas, né? Enquanto tá todo mundo se quebrando. Mas eu tenho uma crença muito grande na, como é que fala, falta de competência dos governos mesmo. Mesmo do governo comunista chinês. Mesmo chinês, assim, eles são foda no sentido de controlar a sociedade deles. Eles são mais organizados. Foda no sentido ruim, eu não admiro, eu acho que eles são um governo bem autoritário, nazista mesmo, que prende a população, controla tudo ali. Não acho que é um modelo de sociedade legal, acho que é ruim. Só que eu acho que eles não são competentes para viabilizar algo assim. Eu acredito mais na pura casualidade, porque a China já estava ocupando em 2019, antes de tudo isso acontecer, assim, a Ásia já está voltando a ser, como sempre foi na história, com exceção depois que descobriram a América, mas sempre foi na história, a Ásia foi o centro do mundo econômico, e ela está já nesse papel hoje em dia, já tirou essa hegemonia dos Estados Unidos há uns 5 anos, 5, 10 anos. Então, assim, é um caminho sem volta, mesmo com o COVID, sem o Covid, a China já ia ultrapassar os Estados Unidos nesse aspecto. Agora eu acho que com o Covid acelerou, porque realmente os Estados Unidos, assim, de todos os países, é um dos piores, assim, no sentido de lidar com a doença e tudo mais. Mas vamos ver, eu não sei, eu acho que é mais aquela parábola do mestre Zen e o garotinho. Qual que é essa parábola? Acho que eu não conheço. É de um filme do Tom Hanks, dos Jogos de Poder. No final do filme, esse filme é sobre um político, que é o Tom Hanks no filme, que financia os Talibã na década de 80 para lutar contra a União Soviética. Então ele vai arrecadando recursos no Congresso para dar para os talibãs poderem comprar arma para combater os soviéticos no Afeganistão. E aí, no final do filme, quando eles conseguem, né, fazer com que os talibãs ganhem da União Soviética, tem um agente da CIA e o Tom Hanks fala para ele, você não está feliz, você não tá comemorando, não acha legal, que a gente vai melhorar agora, o mundo vai melhorar. Daí o cara da CIA fala, você conhece a parábola do mestre Zen e do garotinho? Daí ele fala, não. Daí ele fala, o garotinho ganhou um cavalo, ele morava numa vila e tal. E aí todo mundo na vila falou, que legal, que sortudo, ele ganhou um cavalo, que bom, que notícia boa. Daí o mestre Zen fala, vamos ver. Daí ele cai do cavalo e quebra a perna. Aí todo mundo fala, nossa, que droga esse cavalo, foi uma maldição, que azar, não foi bom ter ganho esse cavalo, olha só, quebrou a perna. Daí o mestre Zen fala, vamos ver se foi ruim. E aí vem uma guerra. E ele não vai pra guerra, o garotinho, porque tá com a perna quebrada. Daí todo mundo, nossa, que sorte, que bom, que feliz. E aí o mestre Zen fala, vamos ver. Então eu acho que é um pouco assim, não dá pra ver o mundo tão preto no branco. Por isso que as pessoas erram tanto nesse aspecto, assim, sobe tantas teorias de conspiração, essa simplificação da política internacional, assim. A China não é o Xi Jinping só. Tem um monte de gente lá que a gente não sabe o nome, que não sabe onde é que eles estão, o que eles estão fazendo, pensando, arquitetando. Assim, é bem complexa a situação. E Estados Unidos a mesma coisa, o Brasil também, não é só o Bolsonaro, o Brasil é um monte de coisas aqui que estão em um monte de elementos interagindo que eu não sei dizer
se, por exemplo, a eleição do Bolsonaro no futuro não vai criar coisas positivas, no sentido de Sim, claro. a gente não querer repetir os erros que a gente cometeu. Claro, claro. Quando a gente cair numa situação, por exemplo, onde exista sim um partido que a gente não queira mais no poder, beleza, mas não vai colocar qualquer um no lugar, entendeu? Não vai colocar um demente de mercúrio lá, que o cara minerava, garimpava ouro no rio, deve estar todo infectado até hoje, que entra pelo sangue o mercúrio. E aí ele garimpava, o Bolsonaro, o Bolsonaro garimpava ouro no rio, ele gosta, ele falava, eu pego a bateia, né? Não sei o que lá, daí certeza que o cara é demente, tipo, é mongo, burro mesmo, tipo, botamos um louco lá, e agora aguenta. Mas eu acho que existe, assim, é aprendizado, cara. É igual os alemães com o Hitler, entendeu? Claro, eles nunca mais repetiram o erro, aprenderam. Então tem o seu lado bom. Hoje você vai na Alemanha, tem lá os neonazis, idiota, mas sempre tem os idiotas no mundo inteiro, mas não vai vingar, entendeu? Nunca vou eleger um cara como aquele. E aí, assim, esses aprendizados eu acho que, então, quando o Bolsonaro foi eleito, eu falei, vamos ver, pode ser que saia algo bom disso. E uma das coisas boas é que a milícia do Rio tá com um holofote neles agora, né? Dos traficantes e tudo mais. Então, o Queiroz, todo esse pessoal aí que achava que era o Tony Soprano, do Scarface lá, os caras que achavam que eram os traficantes do Brasil inteiro, estão tudo indo pro pau. Então eu acho que é uma consequência positiva, assim. Mas vamos ver, né? Não sei. Eu só acho assim que vai ter muita volatilidade, vai ter muita variação, muita loucura nos próximos 10 anos. Então o cenário é de proteção. É assim, não é como que eu vou fazer para ganhar, como que eu vou apostar para ganhar. Não, é o que eu vou fazer para não perder. Como é que eu vou me proteger, porque o pau vai comer agora. Assim, a gente não sabe o que vai acontecer, mas é cenário que pode gerar hiperinflação, guerra, conflito, guerra civil, quase. Os Estados Unidos estavam com um clima lá de quase guerra civil. Então tem que tomar bastante cuidado agora. Mas ao mesmo tempo é uma época fascinante com muita oportunidade. Aí cria empresa e vai atrás. Então, resumindo, vamos ver. Vamos ver, mas não vamos ficar parados. Vamos ver e fazer. Muito bem. Acho que aí é um ponto legal para a gente terminar a conversa, né? Sim. O que você acha? Então é isso, esse é o nosso primeiro episódio aqui do Caso 4. Eu vou explicar só um pouquinho por que eu resolvi fazer isso. Não acho que seja uma pessoa extremamente especial para ter um podcast, mas eu acho que eu tenho muita sorte de conhecer pessoas interessantes como o Arthur. E muitas vezes eu tenho conversas assim, no dia a dia, que eu penso, cara, se alguém pudesse grava. Exatamente, se alguém pudesse escutar essa conversa que a gente teve, muita gente se beneficiaria de escutar o que esse cara tinha para falar, entendeu? Então, a ideia desse podcast é exatamente trazer isso, trazer informação para vocês que você não vai encontrar nem na Globo, nem no SBT, nem no Facebook, em lugar nenhum, entendeu? Pessoas que são especialistas na sua própria área e que você pode gostar, não gostar, concordar, discutir, seja lá o que for, mas pelo menos você vai ter mais um ponto de informação para você se basear e que isso seja algo positivo, independente de você gostar ou não. Primeiro de muitos. Primeiro de muitos. É isso aí, moçada. Valeu.